A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estaremos aqui fazendo a palavra do Senhor. Em Lucas 18:9 vai nos dizer assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus, terminando, dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Amém? Irmãos, hoje a gente vai falar de um assunto que é meio complicado às vezes da gente mesmo confessar, que é a humildade, que muitas das vezes falta em nós. A humildade, a honestidade, ou também o egoísmo que ocupa muito o nosso coração, o orgulho, que são coisas que nós devemos pedir a Deus para tirar do nosso coração e que muitas vezes está no nosso coração. Porque aqui a gente vê que havia um homem, um cobrador de impostos, que era mal visto na época, mal visto porque roubavam dinheiro dos outros, então faziam coisas desonestas, então eles eram mal vistos pelas pessoas. E havia também um fariseu que se achava muito bom, e ali ele estava se autoelogiando. Ele disse: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu te dou a 10ª parte, eu não sou avarento, eu sou isso. Ele se autoelogiando. E Jesus no final ele diz que aquela pessoa que tenta se engrandecer, ela será humilhada. E a gente precisa parar de se engrandecer um pouco e deixar que Deus ele cresça na nossa vida. A gente precisa diminuir a gente mesmo, a gente precisa se diminuir um pouquinho para que Deus ele cresça na nossa vida. Não se diminuir para as pessoas achando que um é melhor do que o outro, não significa isso. Todos nós temos a mesma importância, todos somos criaturas feitas por Deus. Então a gente não pode achar que é maior ou melhor do que um ou outro, a gente não tem que ter esse pensamento, porque todos nós somos pecadores e todos nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. E esse homem, o cobrador de impostos, ele vai e reconhece isso. Ele reconhece: Senhor, eu sou pecador, tenha pena de mim. Ele reconhece que é pecador. E Jesus no final diz que foi esse o homem que tem paz com Deus, porque foi este o homem que recebeu o perdão de Deus pelos seus pecados, foi esse homem que olhou para si mesmo e falou: realmente eu sou orgulhoso, realmente eu sou pecador, realmente eu erro muito, mas Deus ele tem misericórdia daquele que confessa os seus pecados e os abandona. Então a gente precisa, irmãos, confessar os nossos pecados, a gente precisa, irmãos, tirar o nosso orgulho, que muitas das vezes nos atrapalha de ouvir aquilo que Deus tem pra gente, de aproveitar as coisas que Deus já nos deu. Então a gente precisa tirar o orgulho de nós para ouvir também a palavra do Senhor, que muitas das vezes a palavra do Senhor vem por diversas formas. Às vezes uma criança, às vezes um velho, às vezes um idoso, né? Muitas pessoas, a palavra de Deus, ela vem por diversos lugares e que às vezes a gente com o coração duro, com o coração de pedra, a gente acha: não, a palavra de Deus tem que vir toda arrumada, tem que vir nisso, num lugar desse. Irmãos, reflita um pouco, Jesus nasceu numa manjedoura. Veja a humildade de Deus, a humildade que ele teve, porque eu e você vamos ter ali aquela desumildade com os irmãos, sendo que a gente é pecador e Deus nunca pecou. E ele vem com humildade, lava os pés dos discípulos e nasce numa manjedoura. Então a gente precisa rever as nossas atitudes. A gente precisa olhar para si mesmo e pedir: Senhor, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim, sem querer ter mérito por nada, sem querer se exibir por nada, mas querer engrandecer e honrar o nome do Deus Todo-Poderoso em tudo que você fizer, amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a minha e a sua vida.